construímos conhecimento quando temos uma relação empática e afetiva com determinado assunto? Por quê? Pelo que eu sei, é de Freud essa frase: a gente só aprende por amor a alguém. Ou seja, se não há essa empatia, não há por que fazer as coisas. Se não há esta capacidade afetiva de se conectar com o outro, com a alteridade, seja o outro uma pessoa, seja o outro uma cultura, seja o outro indivíduos de uma raça diferente, de nação diferente, seja inclusive uma paisagem, uma realidade diferente da nossa, geograficamente, historicamente. Se a gente não tem essa capacidade, a aprendizagem simplesmente fica comprometida na base. E no Piaget isto ficou muito claro. O Piaget define a afetividade como o motor da ação. Nós vimos todo esse nosso trabalho aqui como a ação está no cerne de toda a capacidade cognitiva. Um sujeito que não age não constrói capacidades cognitivas, portanto não consegue aprender nada. Então, se a afetividade é o motor da capacidade, da construção das capacidades cognitivas, desse processo de construção, eu diria assim, é difícil imaginar como é que se pode dar maior importância para a afetividade do que essa que o Piaget propôs. O motor da ação, e a ação, é pela ação que nós construímos as nossas capacidades cognitivas, inclusive a capacidade de descentração, que é esta capacidade de se colocar no lugar do outro, essa capacidade de empatia. Então, a afetividade tem um valor fundamental, imenso, e sem ela nós não fazemos nada. A afetividade se manifesta, digamos assim, como interesse. Quando a gente sente interesse por alguma coisa, significa a gente estabeleceu alguma conexão afetiva com esta coisa, com esta pessoa, com este evento, com esta música, com este filme, com este capítulo da história, essa situação geográfica, esse mundo, universo, esse universo das estrelas, esse universo do planeta Terra, qualquer coisa. Quando a gente sente alguma ligação, esta ligação é feita pela nossa capacidade afetiva, né? E essa capacidade afetiva está no cerne do desenvolvimento cognitivo. Então, eu diria assim, o que isso tem a ver com a educação no sentido mais amplo, seja ela familiar, seja ela escolar, seja a que ocorre dentro das empresas, nas relações, em qualquer relação dentro da sociedade. É uma questão fundamental ter presente que as pessoas têm sentimentos, que elas sentem. E esse sentimento tem que gerar alguma positividade para o indivíduo poder estabelecer essas relações. E é claro que tudo isso acontece num grande processo de desenvolvimento que perdura a vida inteira, mas que tem marcas profundas desde o período sensório-motor. Quer dizer, como a criança é acolhida quando nasce? Como é que ela é tratada quando bebê? Como é que ela como é que é o entorno dela, a receptividade? Como é que são os sons, as falas? São falas amistosas, amorosas, de brincadeira, ou são
falas aversivas, xingamentos, agressões. Como é que a criança vive esse meio e como é que ela pode se conectar com as pessoas desse meio. Esse processo afetivo, ele é paralelo e totalmente imbricado com o processo cognitivo. Professor, para elaborarmos melhor nosso conhecimento, quais livros o senhor recomenda sobre o assunto? Bom, o livro que eu acho magnífico e que trata da gênese da função simbólica e do desenvolvimento dessa função nos primeiros anos, né? É a formação do símbolo na criança. O subtítulo desta obra é Imitação, Jogo e Sonho, Imagem e Representação. Este livro, eu diria assim, apenas para situar um pouco ele faz parte daquela trilogia O Nascimento da Inteligência na Criança, que já tratamos aqui, a construção do real na criança, e este que é a formação do símbolo na criança. Essas três obras foram feitas à base das observações dos filhos do Piaget, dos 3 filhos, 2 meninas e 1 menino, nos primeiros anos de vida, até por volta dos 7 anos. Né? Então, poderia dizer assim, bastaria este livro para celebrizar o Piaget como um criador de uma teoria do desenvolvimento cognitivo. Mas eu posso dizer mais ainda. Este livro, que é de 1946, ele é o terceiro da trilogia de que falamos. Ele não foi conhecido por Vygotsky, por exemplo. E eu costumo dizer, se Vygotsky tivesse conhecido esse livro, ele se tornaria piagetiano de carteirinha. Porque o Vygotsky morreu em 1934 e este livro é 12 anos depois. O Vygotsky conheceu apenas 2 livros dos aproximadamente 60 livros que o Piaget produziu. Então, ele não teve a felicidade de conhecer essa obra. Eu acho que se ele conhecesse essa obra, a ideia dele sobre Piaget seria profundamente diferente. E mais a crítica que ele fez, sobretudo sobre o conceito de egocentrismo, que o Piaget sempre disse que era uma palavra que ele utilizava na falta de uma palavra melhor, né? Se refere a obras da década de 20. E pelas informações que a gente tem, o Vygotsky, que era uma pessoa genial, sem dúvida nenhuma, ele conheceu apenas 2, no máximo 3 livros do Piaget. E não conheceu nenhum daqueles que poderia causar impacto na forma do próprio Vygotsky trabalhar. E eu citaria especialmente 2 livros, que é O Juízo Moral na Criança, que é de 1932, e A Formação do Símbolo na Criança, que é de 1946. Bom, professor, estamos encerrando agora, indo para o final do nosso curso já, e muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Obrigado, Diana.